incansável e buscou por ele em outro barco, emprestado por pescadores. As buscas chegaram à Ilha do Maruim, um braço de mar. Lá, os bombeiros colocaram um motor no bote e seguiram. Era quase 1h da tarde quando o irmão de Gildo recebeu a informação de que o corpo havia sido encontrado e correu com os amigos até o local. O corpo foi encontrado no bairro de Cajueiro, no Recife. Um bairro que fica bem próximo a Peixinhos, em Olinda, onde Aureu Gildo caiu no canal e desapareceu na madrugada da quarta-feira. Foram 5 horas de buscas. Emocionados, amigos e parentes de Gildo reconheceram o corpo. Ele foi encontrado em uma comunidade ribeirinha de Cajueiro e estava preso a algumas vegetações às margens do rio Beberibe. Desde de manhã a gente estava fazendo busca e, infelizmente, a gente encontrou ele nessa situação, né? A gente estava orando a Deus, porque Deus é o Deus do milagre. A gente estava crendo que a gente ia encontrar ele com vida. Mas é feita a vontade de Deus, está aí, né? Pelo menos a gente vai dar um enterro digno ao nosso amigo, um cara que sempre defendeu o que é certo. Mas, enfim, a vida é assim, né? No bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, os moradores ainda esperam que os bombeiros comecem as buscas a um homem que também teria sido levado pela enxurrada. Uma quinta-feira difícil para os moradores do conjunto Muribeca, em Jaboatão. A comunidade quer saber o paradeiro de um homem que desapareceu enquanto seguia em uma carroça no meio do alagamento durante a chuva forte. A família disse que Alex da Luz foi tentar salvar um cavalo quando foi levado pela água em meio à enxurrada. Os vizinhos contou, né, que tinha gente olhando, tentou salvar ele, mas não conseguiu. A gente só quer assistência mesmo para procurar ele. E o que poder fazer, né? Porque eu acho que nessas horas a gente só vai encontrar o corpo. Os parentes de Alex contaram que chamaram os bombeiros, mas nenhuma equipe de busca apareceu no local durante a manhã e a tarde. Não deu muita atenção à situação do que a gente precisava, que era um socorro a essa pessoa que está desaparecida. Desde ontem a gente se comunicando para eles ajudarem nas buscas, trazer um bote, alguma coisa assim, que até os moradores estão fazendo isso no lugar deles, né? Que eu acho que a função deles é tentar a aproximação e o resgate dessa pessoa que está desaparecida. E a água acumulada ainda é um transtorno por aqui. Seu Delfino já nem sabe mais o que é caminhar por um lugar seco. Tem que ser assim, ó. Ontem mesmo eu passei a noite na rua, porque a casa é cheia d'água. Na Rua da Assembleia, o nível da água diminuiu depois que a chuva parou, mas não dava para passar. Este morador improvisou para ajudar a comunidade em meio ao alagamento. As pessoas levam compra, levam tudo que aparecer. Até moto a gente leva. Aqui na frente dessa casa a gente consegue ver a altura em que a água chegou, olha só. Mais da metade do muro. A gente ficou tudo ilhado aqui. Esse ano, como teve muita chuva, né, estava acumulado, aí subiu muito rápido, porque demora, dá tempo da gente ver, subir as coisas. Aqui, graças a Deus, não prejudicou, mas lá dentro, loteamento, muita gente perdendo tudo. O Corpo de Bombeiros informou que nas últimas 48 horas recebeu dezenas de pedidos de socorro a vítimas. E por causa disso, deu prioridade a pessoas ilhadas e que precisavam de atendimento imediato. Os bombeiros informaram no começo da noite que a unidade tática de mergulho foi encaminhada ao local para avaliar qual tipo de trabalho pode ser realizado. Em Escada, na Mata Sul, as chuvas também causaram transtornos e muitos prejuízos. Uma barreira deslizou hoje de manhã. A lama invadiu as casas dos moradores. De acordo com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o município está com risco moderado de deslizamento de barreiras. Não parava de sair barro de dentro da casa por mais que todas essas pessoas ajudassem a limpar. Era muita lama. A barreira que fica atrás deslizou e a terra misturada com água invadiu todos os cômodos. Um susto enorme para a Luísa. Eu estava próximo à área de serviço e aí eu já me desesperei, já saí correndo, né? Que eu não ia aguardar algo pior. Aí abri a porta e fiquei ali no terreno na frente que tem, olhando o morro e ele caindo. A casa do lado da irmã dela também foi atingida. Uma árvore desceu junto com a barreira. O buraco na parede foi aberto para a lama ir para o outro lado e o prejuízo não ser ainda maior.
Joselma e o filho de 10 anos saíram correndo. Quando eu percebi que estávamos aqui no terraço, ele imediatamente correu para a casa das vizinhas e eu saí correndo também, desesperadamente. A Prefeitura de Escada enviou equipes para ajudar na limpeza. Ao todo, são 6 moradores nas 2 casas atingidas. Ninguém ficou ferido. Na hora em que o barro invadiu as casas, os moradores se apressaram para tentar salvar o que fosse possível. E eles espalharam móveis e eletrodomésticos pelos vizinhos. Aqui nessa garagem, por exemplo, tem geladeira, tem uma estante também. E como continuou chovendo durante esta quinta-feira, o medo de novos deslizamentos aumentou. Preocupação para todos que moram na Rua das Palmeiras, que fica no centro de Escada. Inclusive, hoje eu vou pedir para eles virem dormir aqui em casa, senão, para não acontecer uma tragédia pior, né? Como é que vocês vão passar a noite de hoje? Preocupados, sem dormir. Os moradores contaram que havia uma manilha na rua de cima, que escoava a água da parte alta para a barreira. Hoje, funcionários da Prefeitura de Escada colocaram um cano no lugar, direcionando a água mais para o lado. Aqui, ninguém sabe se é seguro ficar. À noite, eu com certeza não vou ficar aqui não, viu? Vou para casa da minha irmã, porque ficar aqui não dá não. Estou morrendo de medo e a minha filha vai para casa do pai dela. E na parte baixa, os moradores não sabem quando vai ser seguro voltar para casa também, nem se vão ter assistência da Prefeitura. Certeza, por enquanto, é contar com a ajuda dos parentes. Meus planos é de tirar minha mãe daqui, tirar minha família daqui. Mas para onde é que a gente vai? Hoje a gente vai dormir na casa da minha avó, mas daqui para frente. O desespero dos moradores, nós entramos em contato com a Prefeitura sobre a denúncia feita pelos moradores de que uma manilha, colocada pela própria Prefeitura, estaria desviando a água da chuva para a barreira. Não tivemos uma resposta até agora. Vamos fazer um giro pelo trânsito do Recife. Temos imagens aqui para você da Zona Sul, começando pela Avenida Antônio de Góes, no Pina. Voltou a chover em alguns bairros aqui da capital e a gente agora, 7h19, acompanha essas imagens ao vivo, mostrando a movimentação da Zona Sul em direção à Zona Norte. Na Zona Norte, a gente segue agora para a Avenida Agamenon Magalhães. Essa câmera fica no Parque Amorim, bem perto do Clube Português. O trânsito, como você percebe, olha, pista molhada, o trânsito intenso para quem vai em direção ao bairro do Espinheiro, em direção também ao bairro das Graças, cruzando ali a ponte, e em direção a Olinda, trânsito intenso também na Avenida Agamenon Magalhães. A gente tem uma outra câmera para mostrar agora, outro ponto da Agamenon, pista molhada também nesse trecho que fica bem perto da reitoria da UPE, ali no bairro de Santo Amaro, trânsito intenso para quem sai do Recife em direção a Olinda. E logo depois do intervalo, Pernambuco tem mais 2 casos suspeitos de hepatite aguda grave. E o NE2 volta em instantes. Moradores de Olinda estão preocupados. É que a água ainda não baixou em algumas ruas e avenidas da cidade. O Globocop sobrevoou o canal do Fragoso, que passa, aliás, por obras desde 2013. Uma obra prometida para acabar com os alagamentos desde o terminal de Casa Caiada até o terminal da PE15. O prazo era 2016, mas a primeira etapa só foi concluída em 2020. Toda vez que chove, moradores dos bairros de Jardim Fragoso, Casa Caiada, Jardim Atlântico sabem que terão as casas inundadas pela água. Em vários trechos, como você acompanha aí nas imagens, encontramos lixo e baronesas no canal. E a nossa equipe conversou com famílias que vivem perto do canal do Fragoso. Desde terça-feira, as ruas viraram rios. Moradores estão trancados em casa. É o caso de Dona Ieda, gente. Aquela senhora que está ali de camiseta branca, acenando pra gente, dando tchau, naquele primeiro andar ali daquela casa. E a gente vai conversar com ela agora, aqui pelo Viva Voz do celular, porque a gente não consegue chegar lá. Para ela também é difícil. É muito difícil nossa situação, viu? Toda vez que chove, todo mundo aqui na área já fica todo mundo nervoso, preocupado. Acordar no meio da noite com a casa cheia d'água. Todo mundo numa tristeza só de ver seus bens materiais perdidos. Sofrimento também para quem vem a pé e precisa passar pela água. Para quem anda de bicicleta ou de carro. Este motorista até que tentou, preferiu desistir. Infelizmente eu cheguei até onde pude, mas não deu para continuar. Você estava indo para onde? Estava indo até a casa do meu pai. Ontem a rua Professora Marli Figueiredo, também em Casa Caiada, estava desse jeito.
Transporte? Só os marítimos. Hoje, ela continuava alagada. Imagina viver esse caos e ainda por cima grávida. Foi o pior momento da vida de Thelma. Mateus pode nascer a qualquer hora. A mãe está com 8 meses de gestação e viveu o maior sufoco quando precisou deixar o local onde vive, em Casa Caiada, dentro de um bote, na rua tomada pela água. Um momento de muito medo para ela. Quando estava já onde a gente fica, molhando o sofá, que já é uns 40 centímetros, aí eu vi que não dava mais para ficar lá dentro, que não tinha nem onde eu ficar sentada. Ele lembrou dos vizinhos que ficam fazendo esses serviço que eles cobram por esse serviço lá para poder tirar as pessoas, mas esse amigo dele, ele não quis nem cobrar pela situação da gente. Os vídeos mostram como ficou a casa de Thelma. A água tomou conta de tudo. Tristeza maior para ela foi ver o quarto de Mateus. Na verdade, eu não queria nem voltar para lá mais, mas infelizmente a gente tem que voltar. Thelma veio para a casa da mãe, em Rio Doce, lá no alto, longe dos alagamentos. Dona Maria, há 40 anos, viveu a mesma situação quando estava grávida e também teve que sair de onde morava, em Casa Caiada. Eu vivi 30 anos no lugar, dando enchente todo ano dentro da minha casa, 2, 3 vezes. Quando eu saía de casa, na cheia, se quisesse sair, estivesse na rua para chegar, era com água aqui, nos peitos. Sofri muito, muito, muito mesmo. E na BR-101 em Jaboatão, um caminhão caiu no canteiro central da rodovia. No momento do acidente, a pista estava molhada. Hoje, pela manhã, ainda havia água acumulada em alguns pontos da BR. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu ontem à noite. A PRF informou que o motorista perdeu o controle do veículo e que o caminhão ficou parcialmente virado. Ninguém ficou ferido. A carreta permaneceu no local durante toda a manhã e até a 1 da tarde, mas o trânsito fluiu normalmente. E aí, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta foi retirada do canteiro central pouco depois das 4 da tarde de hoje. A Prefeitura de Camaragibe ofereceu um auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses para os comerciantes que perderam tudo no incêndio ocorrido ontem no mercado público do município. De acordo com a Prefeitura, 200 permissionários devem receber o benefício. O auxílio foi definido numa reunião entre representantes da Prefeitura e comerciantes no Cine Teatro de Camaragibe. O incêndio atingiu um dos prédios do mercado público. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 carros foram enviados para apagar as chamas. O fogo destruiu lojas de frutas e verduras, produtos de papelaria e roupas. As causas do incêndio vão ser investigadas. O projeto de lei do auxílio emergencial foi enviado para a Câmara de Vereadores de Camaragibe e deve ser votado até a próxima terça-feira. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 2 novos casos suspeitos de hepatite aguda grave aqui em Pernambuco. Um dos casos é de uma adolescente de 12 anos com comorbidade que mora em Nazaré da Mata, foi internada no Hemop, mas já teve alta. O outro caso notificado como suspeito é de uma menina de 1 ano do Recife, internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na capital. O estado notificou até o momento 8 casos de hepatite aguda grave. Um caso já foi descartado e 7 estão em investigação. E as celebrações em homenagem a Frei Damião, que começariam hoje, tiveram o início adiado para amanhã. O convento de São Félix de Cantalice informou que o adiamento se deu por causa da morte do Frei Antônio Malafaia, que tinha 89 anos. Amanhã, a programação começa com missas a partir das 6 da manhã no convento que fica no bairro do Pina, na zona sul do Recife. A festa vai até a próxima terça-feira, data em que se completam 25 anos da morte de Frei Damião. Em instantes, a volta aos palcos da Orquestra Sinfônica do Recife, numa noite de homenagens. O NE2 volta já. O Náutico enfrenta o Ituano logo mais às 9h30 da noite, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida é no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo. O Timbu precisa da vitória porque está apenas uma posição acima da zona do rebaixamento. O jogo tem transmissão ao vivo do Sport TV e também do Premier. Vamos agora para mais um giro pelo trânsito do Recife, começando com imagens para você da Avenida Dr. José Rufino, no bairro da Estância. Perceba, olha o detalhe, olha, choveu ainda há pouco no bairro da Estância e em alguns pontos também do Recife. Até esse momento ainda tem pontos de alagamento na Avenida Dr. José Rufino, no Recife. Seguimos agora com imagens para você
Temos uma outra câmera para mostrar? Não, essa câmera a gente mostra agora. Agora sim a gente tem essa câmera para mostrar para você a BR-101. Essa câmera fica no Hospital das Clínicas, bem perto ali na cidade universitária, perto do Hospital das Clínicas, movimento tranquilo. Uma das alternativas para quem precisa circular pela capital neste momento. E hoje é uma noite carregada de simbolismo para a cultura pernambucana. A Orquestra Sinfônica do Recife volta aos palcos depois de 2 anos, num lugar especial e também com homenagens. Quem conta pra gente já está por aqui, Lilian Oliveira. Boa noite para você, Lilian. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está ao vivo agora no Teatro de Santa Isabel, aqui é a região central do Recife, e os músicos da Orquestra Sinfônica do Recife já estão se preparando, estão passando o som aqui para esse concerto que vai começar às 8 horas. Eu estou aqui com o maestro Lanfranco Marcelletti, que é quem vai comandar aqui o concerto hoje. Eu vou mostrar para vocês, o público está entrando agora. Essa é uma noite muito especial de retorno das atividades da Orquestra Sinfônica do Recife. Aqui já tem muita gente esperando e o teatro vai funcionar com capacidade máxima, são 570 lugares. Aqui a orquestra conta com 70 músicos. Mais cedo a gente esteve com o maestro Clóvis Pereira, que regia a Orquestra Sinfônica. A gente conversou um pouquinho com ele ainda compõe, ele ainda toca muito bem piano e a gente falou um pouquinho com ele sobre a trajetória dele na música, sobre a expectativa para hoje. Vamos ouvir o que ele falou. Eu sinto uma satisfação muito grande, porque eu toquei na orquestra, eu fui músico na orquestra uns 40 anos, até que meu sonho foi realizado. Eu regi a Orquestra Sinfônica de Pernambuco, do Recife, num concerto com obras minhas. Me sinto reconhecido pelo meu trabalho e pelo meu esforço. Maestro Clóvis Pereira, que completou 90 anos. Maestro Clóvis Pereira, que completou 90 anos no dia 14 de maio. Ele é o grande homenageado dessa noite, de muita comemoração. E também quem está fazendo aniversário é o Teatro de Santa Isabel, comemorando 172 anos. Então é uma noite de muita festa, uma noite muito especial. Eu vou conversar com o maestro Lanfranco Marcelletti, que quem está comandando hoje. Maestro, qual a expectativa? A gente viu que as pessoas já estão bem ansiosas ali para assistir ao concerto. O que vocês prepararam no repertório de hoje? Bom, primeiro a gente está muito feliz, né? Eu, como maestro recifense, hoje ser o regente titular da orquestra. Uma orquestra que eu cresci aqui, eu cresci nesse teatro, eu cresci com ele. Meu primeiro trabalho como regente foi como a Sinfônica do Recife, quando eu tinha 26 anos. Mas a gente preparou 3 peças, que vão ser 3 peças significativas. A primeira é uma peça de Beethoven, que ele escreveu exatamente 200 anos atrás. A gente já está comemorando um pouco a independência, mas foi 200 anos para a inauguração de um teatro. E essa peça foi tocada na inauguração desse teatro, que era Josefstadt Theater, e foi justamente em 1822, e uma peça que abriu o concerto. Então eu queria fazer uma peça que tivesse a ver com os 172 anos do teatro. A segunda peça, como você já falou, a gente vai homenagear o maestro Clóvis Pereira, que é uma referência na nossa cidade, mas também uma referência no nosso país, em questões de música. E depois também, na última parte, a gente vai fazer uma sinfonia do compositor alemão Brahms, e vai ser um pouco para lembrar também a questão da guerra na Ucrânia. Maestro, muito obrigada pela participação. Fica o convite, então amanhã também às 10 da manhã vai ter um outro concerto, todo mundo está convidado. Lilian Oliveira, ao vivo do Teatro de Santa Isabel. O dia também é de celebração da cultura popular. Um coletivo de artistas está completando 10 anos com uma exposição. Mário Carvalho está por lá e traz para a gente as informações. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. Pois são 10 anos do coletivo Pão e Tinta, lá do bairro do Pina. E esse ano eles resolveram comemorar, né, esses 10 anos com uma exposição. Olha só, está bem movimentada, a gente está aqui ao vivo no Sesc Santo Amaro. E olha, tem fotos que ajudam a contar aí a história do coletivo, né, que mostram o grupo. Aqui você acompanha a movimentação aqui no Sesc. Ali pro lado direito tem alguns desenhos também, algumas pinturas que o pessoal sempre faz, né? E aqui um pouquinho mais para a direita, a pessoa vai mostrar aqui uma instalação com grafite, né? A ideia do pessoal aqui do Pão e Tinta
é fazer mesmo uma imersão pela comunidade do Bode, no bairro do Pina, onde fica o coletivo. O coletivo Pão e Tinta foi criado em 2012 na comunidade do Bode com o tema Pão para Viver e Tinta para Pintar pelo que viver. Olha só, aqui dentro da instalação a gente pode ver que realmente recriaram aqui um barracão da comunidade do Pina, né? Essa aí é uma performance, né, que o pessoal criou, que está acontecendo aqui dentro, como esse barracão, né, o que representa, né, as pessoas morando no bairro do Pina. Vou dar uma palavrinha aqui com o Pedro Estilo, curador da exposição. Pedro, me diz uma coisa, como é que vocês veem a importância do que vocês vêm fazendo nesses últimos 10 anos? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está em casa. Nesses últimos 10 anos a gente usou a arte como ferramenta de transformação social, tanto na nossa comunidade como em outras comunidades. A gente usou o método de aceleração Pão e Tinta, que está culminando nessa grande exposição, que é só o começo de comemoração desses 10 anos. Nessa exposição aqui, qual é a mensagem que vocês tentam passar? Porque tem muita coisa, né? São fotografias, são pinturas, tem aqui essa performance, né? É bem interativa, tem uma imersão. Qual é a ideia exatamente? Qual é a mensagem que vocês querem passar para quem está visitando? A gente quer falar muito sobre a nossa comunidade tradicional pesqueira, da comunidade do Bode, falar dessa imersão que a gente vive lá, de como a gente sobreviveu lá, dessa resistência, falar um pouco do grafite como ferramenta fundamental de comunicação, falar também que ainda hoje, infelizmente, existe muita gente morando em palafita e a gente quer que as palafitas sejam erradicadas e que a palafita esteja só em museus, em galerias, né? A gente quer que a nossa arte ecoe e fale para outros coletivos. Perfeito, obrigado, viu? Olha só, a exposição vai das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde aqui no Sesc Santo Amaro. Márcio. Uma opção para passear. E olha, hoje se comemora também o Dia Nacional do Sanfoneiro. E o NE2 encerra dando os parabéns para todos os sanfoneiros, também para todas as sanfoneiras. Obrigado pela sua companhia, para você uma boa noite e até amanhã.